Vamos ler. Atentos, por favor. Em este mesmo tempo, estavam allí alguns que lhe contavam acerca de los galileus, cuja sangre Pilato havia mesclado com os sacrifícios de ellos. Respondendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileus, porque padeceram tales coisas, eram mais pecadores que todos os galileus? Os digo, não. Antes, se não os arrepentís, todos perecereis igualmente. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre em Siloé e los matou, pensais que eram mais culpáveis que todos os homens que habitam em Jerusalém? Os digo, não. Antes, se não os arrepentís, todos perecereis igualmente. Digo também nesta parábola: tinha um homem uma higuera plantada em sua vinha, e vino a buscar fruto em ella, e não lo hallou. E dijo ao vinhador: he aqui, há 3 anos que vengo a buscar fruto em esta higuera, e não lo hallo. Corta-la, para que eu não utilize também a terra? Ele então, respondendo, lhe dijo: Senhor, déjala todavia este ano, hasta que eu cave ao redor de ella, e la abone. E se der fruto, bem, e se não, la cortarás después. Vamos orar uma vez mais. Querido Deus, nós, como igreja tuya, queremos escuchar-te, Senhor. Rogamos ao Senhor que tu puedas transformar estas vidas através de tu palavra, que mis palavras, Senhor, sejam mescladas com as tuyas hoje, e que tua igreja pueda ouvir tu voz, para que podamos glorificar tu nome, Senhor. Oramos em Cristo Jesus. Amém. ¿Por que Deus permite el mal? ¿Por que Deus permite el mal? ¿Por que existen tantos niños que sufren de hambre, que não têm padres? ¿Por que há tanto dolor em este mundo? Essas perguntas, hermanos, resuenan desde hace muitos siglos em los corazones humanos, especialmente quando vemos tragédias em las noticias. Esta semana tuvimos a notícia de um futebolista, Diogo Jota, de Liverpool, que morreu em um trágico acidente de auto, que estava junto com seu irmão chamado André. Llevava solamente 11 dias que estava casado e deixou sua esposa e 3 hijos pequenos. E a pergunta que vem a nosso coração, e que muitas vezes levamos ao Senhor essas perguntas, é: por quê? Se já estás familiarizado, hermanos, com as Escrituras, tu sabes que a resposta a esta pergunta é o pecado. Vivimos em um mundo pós-caída, as coisas não funcionam como deveriam funcionar. A muerte, o dolor, a injustiça, nada de esto forma parte de lo que Deus deseja para sua criação. Pero Jesús, em Lucas capítulo número 13, nos invita a fazer uma pergunta aún mais profunda. Não somente perguntar por quê, pero Jesús nos invita a fazer a seguinte pergunta: ¿qué hay de diferente entre mim e aqueles que sofrem tales males? Em lugar de simplesmente questionar o porquê do dolor ajeno, Jesús nos chama a mirar dentro de nós e reflexionar sobre nossa própria condição espiritual. ¿Somos realmente pessoas que produzem frutos? Ou será que todavia hace necessário que haja arrependimento em nossas vidas? Um arrependimento sincero, de verdade. Hoje veremos, em resumo, hermanos, que a paciência de Deus retrasa o juízo, pero no lo anula. Por esto, é tempo de arrepentir-se. Vou repetir. Hoje veremos que a paciência de Deus retrasa o juízo, pero no lo anula.
Por isso é tempo de arrepentir-se. Veremos esto em apenas duas partes hoje. Em primeiro lugar, hermanos, o texto nos muestra a caída que nos iguala. E esto vemos nos versículos 1 hasta o versículo de número 5. Mira o versículo 1, por favor, em sua Bíblia. Em este mesmo tempo, estavam allí alguns que lhe contavam acerca de los galileus, cuja sangre Pilato havia mesclado com os sacrifícios de ellos. Queridos, o texto nos diz no começo do versículo 1, em este mesmo tempo. E qual era esta ocasião? Se volvemos um pouco ao capítulo de número 12, tu puedes mirar em sua Bíblia, Jesus acabava de terminar um discurso intenso sobre vigilância, sobre juízo. Ele advertiu a seus discípulos a viver preparados, como siervos esperando o retorno de su Senhor. E lhes adverte que o Hijo del Hombre vendria a uma hora inesperada. Nadie estaria esperando quando o Hijo del Hombre vendrá. Jesus denuncia a hipocrisia religiosa e los chama a uma fidelidade que sea de coração. E mientras estes homens estavam todavia assimilando estas palavras de Jesus, apareceram algumas pessoas e traem a Jesus uma notícia trágica. A notícia era: alguns galileus que haviam ido adorar a Deus em Jerusalém haviam sido assassinados dentro do templo, e a sangre de ellos se mesclou com a sangre dos sacrifícios daqueles que ofereciam em el templo. Foi algo completamente chocante, irmãos. E é triste de pensar que esta é uma realidade que ocorre em muitas igrejas perseguidas, em lugares onde os cristianos não podem estar juntos, e se estão juntos, entra a justiça do governo e matam a todos. Então, hermanos, esta era a notícia trágica que essas pessoas levaram a Jesus. E a primeira pergunta que temos que fazer é: por que essas pessoas foram a contar a esto a Jesus? E podemos imaginar ao menos três possibilidades. A primeira possibilidade é que foi pura curiosidade. Este desejo humano de falar das coisas que estão passando. E é impressionante, hermanos, como fascina ao homem compartilhar malas notícias, desgraças ajenas. E acá eu vou fazer um parênteses. Aqueles que gostam de ver vídeos de tragédias e compartilham WhatsApps, por favor, não envie a mim, não me gusta isso. Isso é terrível. E temos um coração humano que gosta, parece, harto dessas coisas, de ver tragédias ajenas. E, bueno, por muitas vezes, quando compartilhamos estas malas notícias, e no fundo, o que estamos dizendo é: que bueno que não foi comigo. Uma segunda possibilidade de que estas pessoas hayan dicho esto a Jesus era por la tentativa de buscar um conflito político. Os hermanos conhecem a história e sabem que Pilato governava a Judéia, ao sul. E Herodes Antipas era quem governava o norte, em Galileia. E os galileus do norte foram hacia o sul ao templo oferecer sacrifícios e foram assassinados dentro do templo. Talvez o que essas pessoas queriam era que Jesus estimulara um conflito entre os governantes, que Jesus começara uma protesta contra Pilatos. Pero a terceira possibilidade, hermanos, de motivação destes homens, e eu creio que é a mais provável, é que eles queriam que Jesus confirmara sua teoria acerca do mal. Muitos judíos, hermanos, consideravam os galileus como meio gentiles, menos puros que aqueles que viviam em Jerusalém. Então, para eles, se Pilato ordenou este massacre em pleno sacrifício dentro do templo,
Seguro que era um castigo de Deus por la impureza de los galileos. La ideia de ellos era que se isto passou com estes homens, com seguridade, eles eram mais pecadores. Pero Jesús, hermanos, não entra em este juego. Em lugar de dar apoio a esta ideia errada de estes homens, Jesús lança um espejo sobre eles. Mira a partir do versículo 2, por favor, em sua Bíblia, o que Jesus dijo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padeceram tales coisas, eram mais pecadores que todos os galileos? Os digo, não. Antes, se não os arrepentis, todos perecereis igualmente. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre em Siloé e los matou, pensais que eram mais culpables que todos os homens que habitam em Jerusalém? Os digo, não. Antes, se não os arrepentis, todos perecereis igualmente. Fíjense, hermanos, como Jesus rompe a ideia destes homens de pensar que estes galileus eram mais pecadores. Incluso, Jesus traz outra história para mostrar quão equivocados eles estavam. Jesus habla de la torre de Siloé que caiu sobre 18 homens em Jerusalém, en el sur. La desgracia não alcançava solo a los galileus, que eram considerados mais pecadores, sino que também afetou a los hombres de Jerusalém. La tragédia pode afetar a todos, porque é o síntoma de um mundo que está quebrado por la caída. E no livro de Romanos, vemos que Adão arrastrou consigo a todo o gênero humano. Isaac falou muito bem hoje dia com respeito a isso também. Agora não existe nem um justo sequer. É por isso que Jesus não debate níveis de culpa, porque a verdade é que todos são culpables. Em nosso orgulho, muitas vezes queremos classificar pecadores, pero Jesus nos iguala en el polvo. Estes homens que contam esta tragédia de Jesus tinham a mesma teologia de los amigos de Job. ¿Se acuerdan? Que insistiam que o sofrimento de Job era uma consequência de um pecado oculto. E esse tipo de pensamento, hermanos, era tão comum que lo vemos também em Juan capítulo 9, quando os discípulos de Jesus vem a um homem cego de nascimento e lhe perguntam a Jesus: quem pecou para que ele seja cego? Ele ou então seus padres? E Jesus disse que não havia sido nem ele e tampouco seus padres. Não era uma consequência direta. Queridos, nem toda tragédia que ocorre, nem toda calamidade, nem todo dolor é resultado de um castigo de Deus. As coisas terríveis que sucedem neste planeta são algo normal de um mundo que está quebrado e necessita ser restaurado. Então, quando tu vês uma notícia de terremotos, tsunamis, acidentes terríveis, enfermidades, muertes brutais, não empieces com teorias como: pero este pueblo era muito idólatra. Esse terremoto foi um juízo de Deus. Pero este homem hizo muitas coisas malas que eu nunca lo haria. Por isso Deus está pesando a mão sobre sua vida e agora ele não tem plata, ele está enfermo. Queridos, não somos melhores que nadie. Quando escuchas uma sirena de uma ambulância, que tu puedas orar, dizendo: Senhor, ensina-me a contar mis dias para que eu tenha um coração sábio, porque eu não sou melhor que esta pessoa que está dentro desta ambulância. E se eu estou bem, é por pura graça do Senhor sobre minha vida. Cada tragédia em este mundo é um recordatório de que necessitamos de redenção.
Y esto sirve como una alarma para despertarnos nosotros de nuestro sueño espiritual. No para que señalemos con el dedo, sino para que doblemos nuestras rodillas ante el Señor. De hecho, ese era exatamente el objetivo de Jesús aquí. Jesús muestra que estos hombres no eran mejores que nadie. Y si no se arrepentían, todos perecerían igualmente. Talvez no perecerían con una tragedia en este mundo, pero un día perecerían ante el tribunal de Dios en su juicio final. El llamado de Jesús para estos hombres es el mismo llamado que Jesús hace para su iglesia hoy. Hermanos, arrepiéntanse de sus pecados hoy. Si estamos en un mundo quebrado, donde las tragedias son parte de la vida, significa que no sabemos si estaremos vivos mañana. Talvez no sufras un masacre o no caiga una torre sobre tu cabeza, pero otras malas noticias pueden tocar a su puerta. Y la pregunta es, ¿cómo está tu alma? La verdadeira tragedia não é morir de forma violenta, sino morir sem que antes haya habido arrependimento em seu coração. Se não há arrependimento em sua vida, um dia perecerás ante o tribunal de Deus. A palavra de Deus para nós hoje é: arrepiéntate. Pero em segundo lugar, e por fim, o texto nos mostra, hermanos, a paciência que nos invita. E esto vemos nos versículos 6 hasta o versículo de número 9, donde temos a parábola. Observem o começo do versículo 6, por favor. Dijo também esta parábola. E temos que parar aqui. Hermanos, à primeira vista parece que Jesus estava cambiando completamente de tema. De repente começa uma parábola de uma higuera, pero o começo do versículo 6 nos mostra que, además de lo que Jesús havia dicho, ele também contou uma parábola. Esse também conecta diretamente lo que Jesus estava falando antes. E é como se Jesus estivesse dizendo: não entenderam aún? Déjame contar-lhes uma história. E ponham atenção nos detalhes desta parábola a partir da metade do versículo 6. Diz assim: Tinha um homem uma higuera plantada em sua vinha, e vino a buscar fruto em ela, e não hallou. E dijo ao vinhador: He aqui, hace 3 anos que venho a buscar fruto em esta higuera, e não lo hallo. Corta-la, para que me utilize também a terra? O primeiro detalhe, hermanos, que salta a nossos olhos no texto é que a higuera não nasceu por acidente. Não foi uma casualidade. Ela foi plantada intencionalmente por el dueño da vinha. O segundo detalhe que nos chama a atenção é que estamos falando de uma vinha. E nas vinhas, vocês sabem que são plantadas, a ver, vides, certo? Assim que se diz em espanhol, vides. Muito bem. Pero a história nos mostra que havia uma higuera entre a vinha. Uma vida, hermanos, necessita de um bom suelo, um suelo bem cultivado, necessita de cuidados específicos. E plantar uma higuera em uma vinha não era comum, porque a higuera não necessita de um suelo muito específico. A higuera é um árbol que produz com mais facilidade em diferentes tipos de suelos. Pero o dueño desta vinha le dio a esta higuera um lugar especial, um lugar fértil, cercado, regado, bem cuidado. Se esperavam frutos desta higuera. Pero o texto nos diz, hermanos, que durante 3 anos, o dueño da vinha vino a buscar frutos e não achou nada.
E na tradição agrícola, 3 anos era um tempo razonável para que a higuera dera frutos. Era o tempo mais fértil, o tempo mais prometedor. Pero esta higuera não tinha nada. Provavelmente tinha solo hojas. E é interessante porque uma higuera, antes de dar hojas, dá frutos. E se uma higuera tem hojas, provavelmente é porque também tem frutos. Pero esta higuera só tinha aparência de vida, com hojas, pero não produzia nada. Hermanos, esta vinha representava na história de Jesus a Israel. E para nós hoje podemos entendê-la como a própria igreja. A higuera nos representa a nós. Pessoas que foram plantadas de forma intencional em uma boa terra, em la igreja de Cristo. Querido, se tu estás aqui hoje, se tu haces parte da igreja, sepa que esto não foi por casualidade. Deus te plantou em este lugar. Aqui em meio da vinha, tens muitos cuidados. Tu tens um bom suelo. Estás sempre sendo bem nutrido. Domingo tras domingo, escutas a palavra do Senhor. Estás em comunhão com tus irmãos. Participa de los sacramentos. Estás constantemente rodeado por muitos meios de graça, uma boa terra. E sabe o que Deus espera de tu vida? Frutos. Estamos em um contexto de arrependimento. E esse é o primeiro fruto que se espera de tu vida. Arrependimento de tus pecados. Não existe justificação para um creyente que está plantado na vinha e ano tras ano sigue cometendo os mesmos pecados. Sempre os mesmos errores. É necessário frutos que sejam visíveis, irmãos. Vida transformada. Caráter que busque imitar a Cristo. Não basta só ter hojas. Só aparentar ser uma boa higuera. É necessário dar frutos. Dar frutos não é uma opção de vida, onde tu puedes elegir se vai dar frutos ou não. Dar frutos é o único propósito de tu vida. Existe uma condena para higueras que não produzem frutos. Mira o que o dueño da vinha disse quando não achou nada em el árbol, ao final do versículo 7. Córtala. ¿Para que ocupa a terra inutilmente? Fíjense, queridos, que é possível estar ocupando espaço na terra de forma inútil. Uma higuera que não dá frutos só consume os nutrientes da terra, da vinha, só ocupa espaço. E isto pode aplicar-se diretamente a nossas vidas. Será que somos higueras que só consumem? Eu quero que o aire condicionado esteja impecável, que as sillas sejam cômodas, que a música seja da melhor qualidade, que todos me saludem, que todos cuidem de mim. E consume, pero não produzem nenhum fruto. Tem ideias para melhorar todo o que está mal, pero quando perguntamos se pode ajudar com isto, sempre existe uma excusa. Ah, pastor, sabes que me encantaria, pero não puedo. A higuera que não dá frutos, irmãos, ela nunca é neutra. Uma higuera que não dá frutos sempre será tóxica, porque só consome os nutrientes da vinha. Ocupamos espaço na terra de forma inútil, quando não possuímos frutos que são personais e quando não possuímos frutos que são coletivos, de serviço no reino de Deus.
El dueño de la viña viene a ver una vez si encuentra frutos y no haya nada. De repente ele viene de nuevo y no encuentra nada. Y él viene la tercera vez y no haya nada. Hermanos, llegará un momento en que el dueño de la viña perderá la paciencia y dirá al viñador: córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Pero el texto nos muestra, hermanos, que esta higuera tiene uma espécie de intercessor, um abogado. El dueño de la viña quería cortarla, pero mira los versículos 8 y 9, lo que dice el viñador. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si dere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, esta imagen es profundamente cristológica. Todos nosotros, higueras, tenemos nuestro intercesor fiel, que aboga por nosotros, no solamente con palabras, sino con su propia sangre. Y Él no solo intercede por nosotros, pero el texto nos muestra que Él también nos cuida. Él cava, abona, invierte, nos dá todas as condições necessárias para que podamos produzir frutos. Pero nuestro intercessor também deixa muito claro que esta paciência tem um limite. Ele pide solamente um ano mais. Esse um ano mais, hermanos, representa esse tempo presente entre a primeira venida de Cristo e seu regresso. Todos estamos vivendo em este um ano mais. E Jesus, Ele todavia no del juízo de Deus. Cada amanecer, hermanos, é uma extensão da paciência de Deus para com nós. Pero chegará o dia em que o dueño buscará frutos. E se não encontra, a higuera será cortada. Jesus advierte a estes homens que chegaram a Ele dizendo esto: se ustedes que estão preocupados com essas notícias de tragédia, se ustedes não se arrepentirem verdadeiramente, não é que vão morrer como estes galileus, ou então como estes judíos, que caiu na torre sobre eles. Pero se ustedes não se arrepentirem verdadeiramente, ustedes vão enfrentar algo muito pior: a ira santa de Deus. E como disse o autor de Hebreus, horrenda coisa é cair em manos del Deus vivo. Por lo tanto, queridos, cada golpe de la pala del viñador, cada cucharada de abono espiritual, cada sermão que incomoda, cada pérdida inexplicável, pode ser o cielo obrando para que podamos despertar. Quizás o trabalho que perdiste, a enfermidade que te sacudiu, a traição que te rompió, são formas em que Deus está removendo a terra dura de tu alma. Ele sigue invirtiendo em sua vida, pero não sempre lo hará. Não abuses de la paciência do Senhor. Si llevas anos em la igreja, pero não te has rendido a Cristo em verdade, arrepiéntate. Se estás acomodado em la rutina sem frutos, despiértate. Jesus termina esta parábola de forma muito interessante. Ele não mostra o final da parábola. Nós não sabemos se esta higuera produjo frutos ou não. E sabes por quê? Porque esta higuera somos nós. A história sigue. E qual será tu resposta à paciência de Deus?
La buena noticia, hermanos, es que todavía estás respirando. Aún puedes responder. No esperes que la torre caiga. No esperes ser cortado. Arrepiéntete hoy y da frutos para la gloria de nuestro Señor.